Bom dia, meu nome é Clever e eu vou fazer a explicação dos algoritmos requisitados nas atividades. A questão ele pede para nós escrevermos um algoritmo que armazene o valor 10 na variável var e o valor 20 na variável b. E depois trocar os valores de A para B e B para A. E no final escrever. Bom, primeiro eu dou nome a três variáveis, que seria A, B e C. Eu dou printf antes da troca, que eu irei no futuro mostrar os valores antes da troca. E A tem 10. Pela questão A recebe o valor 10. B recebe o valor 20. E eu crio uma variável C. Essa variável C, ela está apenas aqui para receber o valor de uma variável, enquanto ela recebe o valor de outra, para que não se perca o valor dela. Então, primeiro eu dou printf do valor de A e B antes da troca. Aqui está dizendo. Só um momento que bugou aqui. Depois eu imprimo o valor de B antes da troca. Aí, tendo isso em mente, eu faço agora as operações. O C recebe A, C recebe 10, para que A possa receber B sem que o 10 se perca. Então A recebe B, A recebe 20, C recebe 10, e logo após isso, B recebe C. O B que estava com 20 antes, ele vai receber C, que seria 10 agora após receber o A. Aí eu dou printf, após a troca nós temos, printf dos valores de A e printf dos valores de B. É isso. Ok, agora vamos partir para a segunda questão. A segunda questão ela pede que ela fala o seguinte: a imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. O terreno é retangular. Para calcular a área de um retângulo, a gente faz o cálculo de área vezes de largura vezes o comprimento. Tendo isso em mente, eu crio três variáveis, que seria a largura, o comprimento e a área. Dou printf e scanf para receber o valor que o usuário quer, que no caso seria a largura do terreno, o comprimento do terreno. E eu faço o cálculo. A área é igual a largura vezes o comprimento. Eu dou printf, a área de seu terreno é %d área do terreno. Antes de passar para a segunda questão, para a quarta questão, eu vou só voltar aqui para o segundo algoritmo, para a segunda questão, e dar run, que eu esqueci de testar ela. 3 vezes 3. A largura do terreno 3. Comprimento do terreno 3. A área do terreno 9. Só isso mesmo. Agora vamos para a quarta questão. Ok, a quarta questão. Ele fala que é uma padaria, vende uma certa quantidade de pães, uma certa quantidade de broas, todo dia. Cada pão custa 50 centavos e cada broa custa R$ 1,50. O dono no final do dia quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas juntos e quanto ele deve guardar numa conta de poupança, que será 10% do total arrecadado. Ele quer que eu faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e broas e depois calcular os dados que ele pediu. Ok, faço os três valores variáveis, que seria pão, broa e o total. Printf, scanf de quantos pães foram vendidos para ter o valor de pão, quantas broas foram vendidas para ter o valor de broa. O total equivale a pão vezes 0,5, que seriam 50 centavos, e a broa vezes 1,5, que seriam R$ 1,50. Eu dou o printf, o total arrecadado foi de % de reais, que seria o total, e o printf, o valor que deverá ser guardado, que seria 10%, é o total dividido por 10. 10% é a mesma coisa que dividir um número por 10. Tô run. Vendi 10 pães, vendi 10 broas, total arrecadado R$ 20. 10 vezes, 5, 10 vezes 50 centavos, R$ 5. 10 vezes 1,50, R$ 15. R$ 15 mais 5, 20. E o valor que deve ser guardado, R$ 2. 10% de 20, 2. Ok, passando agora para a quinta questão. A questão pede para a gente ler a idade de uma pessoa e exibir quantos dias de vida ela possui, considerando sempre anos completos. Então, os meses e os dias não vai contar.
Ok, aqui primeiro a gente pega a variável idade e a variável dia de vida. A gente pergunta quantos anos dele tem, quantos anos a pessoa tem, a idade. É bem simples, a gente multiplica a idade vezes 365 para ter os dias de vida de uma pessoa. Vou testar aqui. Quantos anos você tem? 2 anos, 780 dias de vida. Quantos anos eu tenho? 10, 3.650 dias de vida. Bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, vamos passar agora para a sexta questão. A questão ela diz que um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. A gente tem que escrever um algoritmo para ler o preço do litro de gasolina e o valor do pagamento que ele quer fazer. E exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. É uma questão bem simples. Eu crio três valores de variáveis: o valor preço da gasolina, o valor que ele quer abastecer e o valor de quantos litros ele abasteceu. Primeiro a gente pede para ele digitar o preço do litro da gasolina, insere esse valor no preço. A gente pede quantos reais ele deseja gastar e a gente bota esse valor na variável na variável valor, esse preço na variável valor. Depois disso, a gente faz o cálculo. É um cálculo bem básico. Quantos reais ele quer abastecer dividido pelo preço da gasolina. E no final a gente manda o printf para dizer quantos litros ele abasteceu de gasolina. Vou testar aqui. Preço do litro da gasolina, vamos dizer R$7. Quando ele gastar R$14, você abasteceu 2 litros de gasolina. Bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, indo agora para a oitava questão, nós temos uma questão que pede para a gente calcular o peso do prato montado pelo cliente. Do restaurante cobra R$32 por cada quilo de refeição. E a gente tem que falar o valor a pagar e o peso do prato. A gente lê o peso e diz o valor para ser pago. E a questão diz que a balança já deve descontar o peso do prato, então a gente não deve se preocupar com isso. Primeiro a gente faz três variáveis. Variável peso, que o usuário vai, que a gente vai calcular. O variável preço, que vai ser o que a gente vai fazer aqui, baseado no preço. E o total, que seria o que vai pagar. Dou printf scanf para assumir o valor do peso do prato. O peso, a questão fala que cada peso equivale a R$32. Então o preço de cada peso é R$32. O total a ser pago vai ser peso vezes preço. A gente dá um printf, o valor a ser pago é de % de reais, que seria o total. Da run. Eu quero. Meu peso do meu prato vai ser 2 quilos. R$64, 2 vezes 32. Bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, indo agora para a oitava questão. A questão passada foi a sétima. A questão do peso, da refeição e etc. A oitava questão, ele pede para a gente entrar com o dia e o mês de uma data, informar quantos dias se passaram desde o início do ano. Ele fala para a gente esquecer a questão dos anos bissextos e considerar sempre que o mês possui 30 dias. Ok, isso aqui é uma questão bem simples. Eu crio três variáveis, o dia, o mês e a variável de dias passados. Peço para o usuário dizer o dia que ele está, o mês que ele está. E os dias passados vai ser mês menos 1, porque não se conta o mês que ele está, já que o mês que ele está serão contados apenas os dias, já que o mês já não terá passado. Vezes 30, que cada mês tem 30 dias, mais o dia desse mês que ele está agora, que não será contado, esse menos 1. Do printf se passaram por cento de dias desde o início do ano, dias passados. Fazer o teste. Vou dizer que hoje é dia 10 do terceiro mês. 3 vezes 30. 3 vezes 30 não. Exatamente. É para isso que serve esse mês menos 1. O mês que nós estamos é o mês 3, correto? Porém, hoje é o dia 10 do terceiro mês, então a gente só conta 10 dias. Então, 2 meses se passaram. É mês menos 1, 2. Então, 2 vezes 30, 60. Hoje é o 10º dia desse terceiro mês, então são 70 dias. 60 mais 10. Bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, vamos para a questão número 9 agora. A questão nos pede para a gente construir o algoritmo em que o usuário forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes referentes a uma venda, e a máquina informe o valor arrecadado. Cada camiseta tem um tamanho pequeno, médio e grande, e cada uma sendo vendida respectivamente por 10, 12 e 15 reais.
Questão bem simples. A gente cria uma variável para cada tipo de camisa. No caso, P pequena, M média, G grande. A gente faz a variável do valor arrecadado. Printf, scanf para os três tipos de camisa. Camisas P vendidas, camisas M vendidas, camisas G vendidas. O valor arrecadado será camisa P vezes 10, que é o valor da camisa pequena, mais camisa M vezes 2, vezes 12, que é o valor da camisa média, camisa G vezes 15, que é o valor da camisa grande. Printf, valor arrecadado é % D, valor arrecadado, bem simples. Uma camisa P, uma camisa M, uma camisa G, temos R$37. 10 mais 12, 24, 22, 12 mais 15, 37. Bem rápido, bem fácil. Valeu. Ok, agora vamos para a 10ª questão. Essa questão ela é um pouco mais complicada, pois envolve matemática geométrica, mas não é aquelas coisas. Primeiro, ele quer que a gente construa um algoritmo para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano, e cada ponto é um par ordenado. Certo. Primeiro, a gente quer variáveis para cada um dos pontos, xa, ya, xb, yb, e a distância entre eles. A gente pede os valores de cada ponto, a gente faz o cálculo. A distância entre dois pontos cartesianos é a raiz quadrada, esse square root, a raiz quadrada do xb menos xa ao quadrado, que é o pol serve para fazer as potências. Então, xb menos xa ao quadrado, que no caso seria esse 2, mais o quadrado de yb menos ya. O quadrado de xb menos xa e o quadrado de yb menos ya. A gente dá um printf, a distância entre os pontos é %d, distância. Fazer aqui, digamos que o xa é 10, o ya é 5, que ele não pode ser maior, né, senão dá 0. O xb no caso é 5. O yb, digamos que ele seja 10. A distância dos pontos é 7. Bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, indo para a 11ª questão. Ela fala que uma fábrica controla o tempo de trabalho sem acidentes pela quantidade de dias. Faça um algoritmo para converter esse tempo em anos, meses e dias. Assuma que cada mês possui sempre 30 dias. Primeiro a gente faz as variáveis, dias trabalhados, o meses, anos e dias. Eu peço a quantidade de dias trabalhados para usuários. Eu fiz isso de uma forma usando o while, não sei se tem problema, mas acho que não faz tanta diferença. É só para refazer o código algumas vezes. Tava com vontade de brincar um pouquinho, eu fiz assim, para refazer a pergunta. Ok, se os dias trabalhados forem maior do que 365, maior ou igual a 365, os anos é igual aos dias trabalhados dividido por 365. Já que cada ano tem 365 dias. Se os dias trabalhados forem maior do que 365, os anos equivale a 1. No caso, dividido, né? Os dias trabalhados serão dias trabalhados menos o valor dos anos vezes 365. Isso a gente faz para remover o valor que foi retirado aqui para calcular os anos. Então, por exemplo, tem 366 dias, aqui vai ser um ano, aqui vai ser 366 menos 365, que seria um ano, que é vezes 365. If, se os dias trabalhados forem maior ou igual a 30 e menor ou igual, no caso, menor do que 365, os meses são igual a dias trabalhados dividido por 30. Bem simples. Aqui a gente faz a mesma coisa. Os dias trabalhados é menos meses vezes 30 para remover o extra. E, novamente, if dias trabalhados é maior ou igual a 1 e menor que 30, dias é igual a dias trabalhados. Esse maior ou igual a 1 e menor que 30 seria para caso, por exemplo, se dias trabalhados estiver maior do que 30, ele vai para meses. E se estiver maior do que 365, maior ou igual a 365, ele vai para anos, entendeu? Então a gente precisa fazer isso aqui para o nosso código ficar mais simples.
Printf, os anos, por cento de anos, meses, por cento de meses, dias, por cento de dias. Fazer o cálculo. Os dias trabalhados foram, fazer aquele que eu falei, 366, um mês e um dia, um ano e um dia. 395, um ano e um mês. 396, um ano, um mês e um dia. Ok, bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, indo agora para a 12ª questão. A questão pede para a gente fazer um algoritmo para ler o salário de um funcionário e aumentar em 15%. Após o aumento, a gente desconta 8% de impostos. Ele quer que a gente imprima o salário inicial, o salário com aumento e o salário final. Que é uma questão bem simples. A gente faz três variáveis: salário inicial, salário com aumento, salário final. A gente pede o salário inicial para o usuário. O salário aumento é igual ao salário inicial vezes 1,15, que é a mesma coisa que adicionar 15% ao valor. E o salário final é igual ao salário aumento, porque o salário que vai ser descontado dos impostos é o salário total, o salário final. Então, salário aumento menos salário aumento vezes 0,08, que seria 8%. É a mesma coisa que multiplicar por 8%. Pegar o 8% do valor. Printf, o salário inicial é salário inicial. Salário com aumento é salário aumento. Salário final é salário final. Run. O salário inicial, digamos que ele tem um salário de R$ 2.000 para facilitar a explicação. Salário com aumento é 2.300, 15%. 2.000, que seria R$ 300. 15% de R$ 2.300. 10% é 200. 5% é 100. 5 mais 100 mais 200, 300. O salário final é 2.116. É uma conta meio pai. Se fizer na calculadora, vai ver que dá isso mesmo. Bem fácil, bem rápido. Valeu. Ok, agora indo para a 13ª questão. A questão pede para a gente ler um número de até 3 dígitos e imprimir a saída da seguinte forma: centena x, dezena y, unidade z. Primeiro você faz as variáveis, né? Pede o número que o usuário vai inserir. Variável x, variável y, variável z. A gente pede a da printf scanf para receber a variável. O x, que é a centena, é o número dividido por 100. Bem simples, se for 100, 100 dividido por 100, 1, bem tranquilo. 200 dividido por 100, 2, bem tranquilo. Y, que seria a dezena. A dezena é o resto da divisão do número por 10. Bem tranquilo também. Bem de boa. E o Z é 10%, o resto de 10% do número. Então, 1, 2, 3. Dezena 1. Centena 1. Dezena 2. Unidade 3. 3, 6. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Bem tranquilo. Bem fácil, bem rápido. Valeu. Ok, indo agora para a 14ª questão. Nós temos a questão que ela pede para a gente calcular a área de uma pizza que possui um raio R e definir π como 3,14 como constante. A gente cria primeiro as variáveis raio e área, que é o resultado, e a constante que a gente vai pedir. Printf scanf para digitar o raio do círculo, que seria a pizza. E tá aqui o raio. Tendo esse valor em mente, a gente faz o cálculo. A área é igual a π raio ao quadrado, que é a área de um círculo. Então temos aqui raio vezes raio, π vezes raio. Printf área do círculo é % de área. Bem tranquilo. Digamos que nosso raio seja 10. A área do círculo é 314. 3,14 vezes 100. Bem tranquilo, bem rápido. Valeu. Ok, indo agora para a 15ª questão da lista. Ela pede para nós escrevermos um algoritmo para ler um total de número de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. E calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores. Aqui a gente cria as nossas variáveis. Os votos totais serão os números de eleitores, no caso.
Votos brancos, votos válidos, votos nulos. Ixi, calma aí. Como é que puxei aqui pra cima? Ok. Agora a gente vê que faz aqui printf scanf de todas essas variáveis. Total de votos, número de votos brancos, número de votos válidos, número de votos nulos. Aí no printf, aí para imprimir o resultado, a gente faz. O percentual de votos brancos é votos brancos vezes 10 dividido pelos votos totais. Os votos totais são votos brancos mais votos válidos mais votos nulos. Votos brancos vezes 10. O percentual de votos nulos é % de votos nulos vezes 10 dividido pelos votos totais. Aí aqui a gente reafirma os votos totais, que seriam os votos brancos, votos válidos, votos nulos. O percentual de votos válidos é votos válidos vezes 100. Bem simples, bem rápido. Vamos testar aqui. Total de votos. Digamos que tenham 1000 votos. Digamos que tenham 400 votos brancos, 500 votos válidos e 100 votos nulos. Votos brancos é 40. Votos nulos é 10. Votos válidos é 50. 50%. 500 de 1000 é 50%, tal. Enfim, bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, então agora para a 16ª questão, nós temos a questão fala. A lanchonete Gostosura vende apenas um tipo de sanduíche, cujo recheio inclui 2 fatias de queijo, uma fatia de presunto e uma rodela de hambúrguer. Sabendo que cada fatia de queijo ou presunto pesa 50 gramas e que a rodela de hambúrguer pesa 100 gramas, faça um algoritmo em que o dono forneça a quantidade de sanduíches a fazer e a máquina informe a quantidade em quilos de queijo, presunto e carne necessário para a compra. Certo. Primeiro a gente faz nossas variáveis: quantidade de hambúrguer, quantidade de queijo, quantidade de presunto, quantidade de carne. A gente pede o valor da quantidade de sanduíches pro usuário. Printf informa a quantidade de sanduíches. Scanf inclui esse valor no QT Burger, que são os tantos de sanduíches feitos. Agora aqui a gente faz as operações. A quantidade de peso de queijos será quantidade de burger. Para cada sanduíche, nós teremos 2, então vezes 2. Quantidade de burger vezes 0,05, que são 50 gramas, vezes 2, que são 2 queijos para cada um hambúrguer. Quantidade de presunto é a quantidade de burger vezes 0,05, já que são o mesmo peso, mas o presunto é apenas 1. E a quantidade de carne é a quantidade de hambúrguer vezes 0,1, que seriam 100 gramas de 1 quilo. Printf, serão necessários por cento de quilos de cada um desses para cada variável dessas. E com isso serão feitos por cento de sanduíches, que é o que o usuário pede. Fazer o teste. Vamos dizer que a gente pediu 10 sanduíches. Serão necessários 1 kg de queijo, 0 kg de presunto, 1 kg de carne. Esse 0 kg de presunto é porque o presunto, ele deu... Se você for multiplicar em 10 sanduíches, você só usa 500 gramas de presunto. Então ele vai informar apenas a quantidade de quilos de presunto necessários. Ele não vai informar o número de o gramatório 100% não. Digamos, se eu queira 20, por exemplo. Então, 20. 1 kg, 2 kg de queijo, 1 kg de presunto, 2 kg de carne. Bem tranquilo, bem rápido, bem fácil. Valeu. Agora indo para a 17ª questão. Essa questão aqui é uma das mais fáceis, mais tranquilas. Ele pede para a gente fazer um algoritmo para ler uma temperatura Celsius e imprimir em Fahrenheit. A gente cria a variável Celsius, né, a temperatura Celsius, que é o que o usuário vai imprimir. Da scanf, imprime esse valor para Celsius e dá printf. A temperatura de Fahrenheit é... Para transformar Celsius em Fahrenheit, a gente pega a temperatura de Celsius, multiplica por 9, divide por 5 e soma com 32. Se você for ver lá na internet como faz isso, você vai ver que é assim que funciona. Então a gente vai dar run aqui, né? Digamos que eu quero, sei lá, 1 Celsius. Não, bota, digamos, 100 graus Celsius, 212. Pensar na internet vai dar exatamente essa conversão. Bem simples, bem rápido, valeu. Ok, então agora para a 18ª questão, nós temos o comando da questão fala: a empresa hipotéticos paga R$10 por hora normal trabalhada, R$15 por hora extra trabalhada,
faça um algoritmo para calcular e imprimir o salário bruto e o salário líquido de um determinado funcionário. O salário líquido é igual ao salário bruto descontando-se de 10% de impostos, ou seja, o salário líquido é o salário bruto menos 10% do salário bruto. Ok, aqui a gente faz as três variáveis, salário bruto, horas trabalhadas e horas extras trabalhadas. Quantas horas normais você trabalhou, a gente pede para o usuário essa informação, imprime esse valor para... atribui esse valor para o horas trabalhadas, pergunta quantas horas extras ele trabalhou, atribui esse valor para as horas extras. O salário bruto é igual às horas trabalhadas vezes 10, já que cada hora trabalhada vale 10 reais. Mais as horas extras vezes 15, já que cada hora extra vale 15 reais. A gente imprime o salário bruto. E o seu salário líquido é salário bruto menos salário bruto dividido por 10. Bem tranquilo. Bem tranquilinho. Digamos que eu trabalhei 10 horas e 10 horas extras. O salário bruto é 250, o salário é 225. Se eu trabalhei 10 horas normais, 100 horas, 100 reais. Já que cada hora é 10 reais. Se eu trabalhei 10 horas extras, 150 reais. Já que cada hora extra é 15 reais. Então 250 no total. O salário líquido é o salário bruto menos o salário bruto dividido por 10. Então, é o 250 menos 10% de 250, que seria 25. Então, 225. Bem tranquilo, bem rápido. Valeu. Indo agora para a 19º algoritmo, a gente tem uma questão que ele pede para a gente calcular o gasto total de uma granja para marcar todos os seus frangos. E ele gasta com chips de identificações. No pé esquerdo são 2 anéis para identificar o tipo de alimento que ele deve consumir. Que no caso, e sabendo que cada anel, que o anel com chip de identificação é 4 reais e o anel de alimento custa 3,50, ele quer saber qual é o gasto total para marcar todos os seus frangos com esses 3 anéis. Certo, a gente faz aqui o cálculo. A gente cria a variável dos frangos para saber quantos frangos tem e a variável dos gastos para dizer quantos gastos ele tem. A gente pega a informação de quantos frangos ele quer marcar. Pronto, e agora gasto. Gasto é igual a frangos vezes 4, que seria 4 reais do anel de identificação, mais frango vezes 7, que seriam 3 vezes 5, mais 3 vezes 5 dos 2 anéis de alimentação. E aqui a gente dá um printf. Serão necessários por cento de reais para os porcento de frangos. Digamos que seja um frango, é para dar 11 reais. 11 reais para um frango. 10 frangos, 110 reais. E assim diante. Bem simples, bem fácil. Okay, indo agora para o algoritmo número 20, nós temos a questão que uma confecção produz X blusas de lã e para isso gasta certa quantidade de novelos. Faça um algoritmo para calcular quantos novelos de lã ela gasta por blusa. Questão bem simples. A gente cria a variável da quantidade de novelos, a variável da quantidade de camisas. A gente pega a quantidade de novelos eles usaram na produção total e a quantidade de camisas que foram produzidas. Aí daí a gente dá o printf, a quantidade de novelos usada por camisa é quantidade de novelos dividido pela quantidade de camisas. Digamos que eu usei 100 novelos e produziram 5 camisas. Não, digamos 10 camisas. A quantidade de novelos usada por camisa é 10. Bem simples, bem rápido. Valeu. Então agora para a 21ª questão, nós temos que a fábrica de refrigerante Meia Cola vende seu produto em 3 formatos: lata de 350 ml, garrafa de 600 ml e garrafa de 2 litros. Se um comerciante comprou a quantidade determinada de cada formato, faça um algoritmo para calcular quantos litros de refrigerante ele comprou. Uma questão bem simples. A gente cria 4 variáveis: a variável de latas, garrafas pequenas, garrafas grandes e os litros. Ok, a gente pede o valor de quantidade de garrafas, latas que ele comprou. Pede a quantidade de latas de 350 ml, atribui esse valor para a lata. A quantidade de garrafas de 600 ml, atribui esse valor para garrafas, P. A garrafa de 2 litros, atribui ele para a garrafa G. E aí a gente faz os cálculos. Os litros são a lata de 350, quantidade de latas, vezes 350, mais garrafa P, vezes 600, que é a garrafa pequena, mais garrafa G vezes 2000, dividido por 1000. Esses 350, 600, 2000 e 1000 é porque eu atribuí esses valores para ml para depois fazer a conversão. Atribuí tudo para o valor de ml, deixei todos na mesma casa. E depois eu dividi tudo por 1000 para todos virarem litros. Então,
A quantidade de litros compradas foi de % de litros. Digamos que eu comprei 10 latas de 350 ml, 10 latas de 600 e 10 latas de 2 litros. 10 de 2 litros serão 20 litros. 10 de 600 serão 6 litros. E 10 de 350 serão 3 litros e 500, 3 litros e meio. Porém, como ele só quer litros fechados, ele não quer a quantidade de o volume em normal volume, por exemplo, com ml, eles arredondam para baixo, eles arredondam para 29. Então aqui deveria ser 29,5, tá 29. Bem simples, bem rápido. Ok, indo aqui para a 22ª questão, nós temos: Pedrinho tem um cofrinho com muitas moedas e deseja saber quantos reais ele conseguiu poupar. Faça um algoritmo para ler a quantidade de cada tipo de moeda e imprimir o valor total economizado em reais. Considere que existem moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos e moedas de R$1. Não havendo moeda de um tipo, a quantidade respectiva é 0. Certo. Cria os valores, as variáveis para cada uma das moedas. Moeda 5, moeda 10, moeda 25, moeda 50, moeda 1. E o float do total economizado. Por que float? Porque aqui ele quer a quantidade de o valor total. Ele não quer, ele quer em reais, mas ele quer ele incluindo centavos. Então tem que ser float para incluir valores quebrados. Aqui a gente pede informações para cada uma das moedas e faz o cálculo. Float de total economizado é igual moeda 5 de 5 centavos vezes 0,05, que 0,05 é a mesma coisa que 5 centavos. Moeda 10, moeda 10 vezes 0,10, que é o equivalente a 10 centavos. Moeda 25 vezes 0,25, que é o equivalente a 25 centavos. Moeda 50 vezes 0,50, que é o equivalente a 50 centavos. E moeda 1 vezes 1, que é o equivalente a R$1. Printf, você tem 0,2F reais economizados, que vai puxar do total economizado. Agora, por que 0,2F, Clive? Porque isso aqui, a gente limita o F depois, pós-vírgula, pós-ponto, para apenas duas casas, para não ficar um número muito grande. Então, vamos fazer o cálculo. Digamos que eu tenho 10 moedas de 50 centavos, 5 moedas de 10 centavos, 10 moedas de 25 centavos, 10 moedas de 50 centavos e 2 moedas de R$1. R$2, 2 moedas de R$1, R$5, 7. 7 mais 2,50, 9,50. 5 de 10, 9,50. 5 de 10, 10. 10 de 5, mais 50 centavos. 10 e 50 reais economizados. Bem simples, bem rápido. Valeu. Então aqui agora, para a 23ª questão, nós temos: um tonelagem de refresco é feito com 8 partes de água mineral e 2 partes de suco de maracujá. Faça um algoritmo para calcular quantos litros de água e de suco são necessários para fazer X litros de refresco, informados pelo usuário. Questão bem simples. A gente perde quantidade de litros ele quer, e a gente cria o float da água e o float do suco, já que a água e o suco eles são valores, como são partes, eles são valores quebrados, não são valores exatos. Então a gente cria esse float, né? A gente faz o cálculo. Água é igual litros desejados vezes 0,8. Por que 0,8? 0,8 é a mesma coisa que 80%. E 80% é a mesma coisa que 8 partes. Bem tranquilo. E o suco é a mesma coisa, só que 0,2, já que o suco é só apenas 2 partes de suco de maracujá. Ok, agora a gente faz o printf. Você precisará de 0,2F litros de águas, 0,2F litros de suco e % de litros e para fazer % de litros de refresco. Tenha em vista que os litros de água e os litros de suco eles são valores quebrados, são valores decimais. Então eu uso o 0,2F. Porém, os litros totais de refresco que ele quer não é ml, então ele quer litros fechados. Então, se eu tenho eu pego aqui água, 0,2F litros de água, suco, 0,2F litros de suco, e 0,1% de litros de refresco. Do run. Digamos que eu quero 2 litros de refresco, 1,6 litros de água, 0,4 litros de suco, para fazer 2 litros de refresco. 3 litros de refresco.
2,4 litros de água, 0,6 litros de suco, para fazer 3 litros de refresco. Bem simples, bem rápido. Ok, indo agora para a 24ª questão, nós temos uma questão que ele pede para fazer um algoritmo que receba duas notas, calcule e mostre a média ponderada dessas notas, considerando peso 2 para a primeira nota e peso 3 para a segunda nota. Questão bem simples, a gente pega a primeira nota, faz a variável, né? Da primeira nota, variável da segunda nota, variável da média. Pede a primeira nota, atribui esse valor para a nota 1. Pede a segunda nota, atribui esse valor para a nota 2. Faz a média. Média é igual a nota 1 vezes 2, já que ela tem peso 2, mais nota 2 vezes 3, já que ela tem peso 3. E dividir tudo isso pela quantidade dos pesos somados. Então, dividido por 5. Aí nós temos a média é % de média. É bem simples. Só fazer aqui o run. Digite a primeira nota, nós temos, digamos que tenha tirado um 7. A segunda nota tira um 7. A média é 7. Bem tranquilo, bem rápido. Valeu. Ok, então agora para a 25ª questão, nós temos um funcionário recebe um salário fixo de 4% de comissão sobre as vendas. Faça o algoritmo que receba o salário fixo de um funcionário e o valor de suas vendas. Calcule e bote a comissão e o salário final do usuário. Questão bem simples. A gente cria o salário, a gente cria o float da comissão. Já que a comissão é 4%, ele é um valor quebrado geralmente. Mas o int do salário final, criou o valor, cria a variável do salário final, a variável da quantidade de vendas. Aí a gente faz aqui, né? Printf, scanf, salário, atribuição do salário. Printf, scanf, quantidade de vendas. Quantidade de vendas. A comissão será as vendas vezes 0,04%. Já que o valor arrecadado das vendas, ele recebe 4% desse valor. Então, 4% é 0,04. Então, a comissão será 0,04 vezes as vendas. E o salário final será o salário mais a comissão. O seu salário final é %DRS, que seria o salário final. O valor ganho com as comissões foi 0,2F reais, que o valor da comissão, vamos ver aqui. Digamos que meu salário é 2.000, muito próximo do salário mínimo. O valor das minhas vendas, digamos que eu vendo 1.000. O salário final é 2.040 reais. Como você ganha 4%, se fosse 100 reais, você ganharia 4. 1.000 reais, você ganha 40. Então, o seu salário final é 2.040, sua comissão foi 40 reais. Bem tranquilo, bem rápido, bem fácil, valeu. Ok, indo agora para a 26ª questão, nós temos: faça um algoritmo que receba o peso de uma pessoa em quilos, calcule e mostre esse peso em gramas. B, o novo peso se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado. C, o novo peso se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado. Ok, primeiro a gente faz o básico. Float peso, como o peso ele é em gramas, digo, em quilos, pode ser que ele tenha números quebrados. Não necessariamente vai ser um valor fechado. Pode ser 1,2 quilos, 1,5 quilos, enfim. Em gramas, gramas sempre vai ser um valor normal, porque a gente não mede miligramas em peso. O float peso emagrecido, que novamente, os quilos que podem acontecer provavelmente vão ser quebrados por conta de ser um valor, de valores altos. E o peso emagrecido 1, peso emagrecido 2. O peso emagrecido 1 seria para quando fosse 15%, o peso emagrecido 2 para quando fosse 20%. A gente pede o valor do peso dele, né, em quilos. Gramas é o peso vezes 1.000, muito tranquilo. O seu peso em gramas é de gramas. Agora a gente faz as atribuições, os cálculos. O peso emagrecido 1, quando ele perder 15% do seu peso total, será peso menos peso vezes 0,15. Peso emagrecido 2 é igual a peso menos peso vezes 0,20, que seria de 15% e 20%. Printf, caso você emagreça 15%, seu peso será de 0,2F kg. Já expliquei por que uso 0,2F. Peso emagrecido 1. Caso você emagreça 20%, seu peso será 0,2F kg, peso emagrecido 2. A gente faz aqui, digamos que eu pese 50 quilos. Peso em gramas é 50 mil gramas. Caso você emagreça 15%, seu peso será 42,50 quilos. Caso você emagreça 20%, seu peso será 40 quilos.
10% de 55, 20% de 50, 10, 50 menos 10, 40. Muito tranquilo, muito rápido. Valeu. Ok, então agora para a 27ª questão nós temos: faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um trapézio. Bem tranquilo. Sabe-se que A é igual a base maior vezes base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Ok. Primeiro a gente cria as variáveis da base maior, base menor, área e altura, que são os valores que a gente vai pedir para o usuário. No caso, a altura, a base menor e base maior. Printf scanf base maior, printf scanf base menor, printf scanf altura. A área, a própria questão disse, base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Printf, área do trapézio é % de área. A área do trapézio é 120, 130. Base maior, 13. 13 mais 13, 26. 26 vezes 10, 260. 260 dividido por 2, 130. Bem tranquilo, bem rápido. Valeu. Então agora para a 28ª questão nós temos: faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um quadrado. Sabe-se que a área é igual ao lado vezes lado. Uma questão mais simples ainda do que a última. A gente cria as três variáveis do lado do quadrado. O lado 2, do lado 1, bem tranquilo. E a área. A gente pede o valor do lado 1, printf scanf do lado 1, printf scanf do lado 2. A área é igual a lado 1 vezes lado 2. A área do quadrado é % de área. Bem tranquilo, muito rápido, muito fácil. 10 vezes 10, 100. Bem tranquilo, bem rápido. Valeu. Ok, agora indo para a questão número 29. Nós temos a questão, ela pede o seguinte: faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um losango. Sabe-se que a área de um losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É praticamente igual à área do trapézio. Então é bem tranquilo. A gente pega aqui os três valores, três variáveis: diagonal menor, diagonal maior, a área. Pede o usuário para imprimir esses valores e inserir eles na sua respectiva variável. A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área do losango é % de área. Bem simples, bem tranquilo. 10, 10, 50, 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. Bem tranquilo, bem simples, bem rápido, valeu. Ok, então agora para a 30ª questão, nós temos uma questão que ela pede para a gente calcular que a gente receba o valor do salário mínimo e o valor do salário do funcionário e calcular a quantidade de salários mínimos que esse funcionário ganha. Então, a gente faz as variáveis, né? O salário recebido do trabalhador, o valor do salário mínimo e a quantidade de salários que ele recebe. A gente pede para o usuário imprimir o valor do salário dele e imprimir o valor do salário mínimo atual. A quantidade de salários é salário recebido dividido pelo salário mínimo. A quantidade de salário mínimo recebido é aproximadamente a quantidade de salários. Então, digamos que o salário dele seja 2.000 e o salário mínimo seja 1.000. 2 salários mínimos aproximadamente. Bem tranquilo, bem rápido, bem fácil. Valeu. Ok, indo agora para a questão de número 31. Nós precisamos fazer um algoritmo que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Calcular e mostra a idade dessa pessoa em anos, meses, dias e semanas. A gente faz aqui as três variáveis, né? O ano atual, o ano de nascimento da pessoa e a idade dela. A gente pede para o usuário inserir os valores que a gente vai atribuir à nossa variável, que é o ano atual e o ano de nascimento da pessoa. A idade dela é o ano atual menos o ano de nascimento. Aí a gente faz aqui os printfs, né? A sua idade em anos é idade, sua idade em meses é idade vezes 12, já que temos 12 meses por ano. Sua idade em dias é idade vezes 365, já que temos 365 dias no ano. E a sua idade em semanas é idade vezes 52, por termos 52 semanas no ano. Digamos que hoje é 2024 e a pessoa nasceu em 2006, por exemplo, 2007. Tem 17 anos, 204 meses de idade, 6.205 dias e 884 semanas. Bem simples, bem rápido, valeu. Ok, então agora para a 32ª questão, nós temos: João recebeu seu salário e precisa pagar duas contas que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, o outro vai pagar o multa de 2% sobre cada conta. Faça um algoritmo que calcule e mostre quanto é o salário de João. Uma questão bem tranquilo também. Ele pede, a gente cria três variáveis, né? A conta 1, o valor da conta 1, o valor da conta 2, o salário e o valor da contas com multa.
total. A gente pede para ele inserir o valor, né, do salário, o valor da conta 1, o valor da conta 2. A conta com multa vai ser conta 1 mais conta 1 vezes 0,02, que seria o 2% de multa, mais conta 2 mais conta 2 vezes 0,02%. E a gente dá o printf, falou que o salário, por cento desse salário menos conta com multa. Digamos que o salário dele seja 2.000, a primeira conta seja 100 e a segunda conta seja 100 também. O salário que dele é 1.796. 100 mais 100, 200. 2% de 100 é 2. 100, 2 mais 2, 4. Dá 204 de multa, então dá 1.796. Corretinho. Bem simples, bem rápido, valeu. Ok, indo agora para a 33ª questão, nós temos: faça um algoritmo que receba o número de horas trabalhadas, o valor do salário mínimo e o número de horas extras trabalhadas. Calcule ou mostre o salário a receber seguindo as regras a seguir. A hora trabalhada vale por cento do salário mínimo, que seria 1,4% do salário mínimo. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor de hora trabalhada. A quantia a receber pelas horas extras equivale ao número de horas extras trabalhadas multiplicadas pelo valor da hora extra. O salário a receber equivale ao salário bruto mais a renda a receber pelas horas extras. Aqui a gente cria as variáveis: horas trabalhadas, salário mínimo, salário bruto, horas extras, o valor das horas trabalhadas e o valor das horas extras. Aqui a gente pede para o usuário inserir cada um dos valores necessários, né, para as contas: o valor do salário mínimo, o quanto de horas trabalhadas ele trabalhou, o valor das horas trabalhadas, o número de horas extras que ele trabalhou. E o valor das horas extras é uma constante que o coisa já fala, uma variável que a questão fala, que seria as horas extras vezes 0,014, 1,4% do salário mínimo. 1,4% vezes salário mínimo. O salário bruto seria as horas trabalhadas mais o valor das horas trabalhadas. E o salário seria o salário bruto mais o valor das horas extras. O printf, o salário receberá por cento D, que é o salário. Então o salário mínimo é 10.000. O número de horas trabalhadas seja 10. O valor da hora trabalhada seja 10. O número de horas seja 10. 380. Se cada hora trabalhada, o valor da hora trabalhada é 10, e ele trabalhou 10 horas, serão 100 horas. 100 reais que ele recebeu trabalhando normalmente. E recebendo 10 horas, trabalhando 10 horas extras, ele recebe 14% de 2.000. 14% de 2.000 é 280, 200 e pouco. Enfim, se você for usar a calculadora vai dar certo. Bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, indo agora para a 34ª questão. A questão pede para a gente receber faça um algoritmo que receba a quantidade de dinheiros em reais que uma pessoa que vai viajar possui. E ele precisa converter o seu dinheiro em dólares, marco alemão e libra esterlina. Sabe-se que a cotação do dólar é de 5,65, do marco alemão 3,27, da libra esterlina por 7,48. E o algoritmo deve fazer as conversões e mostrá-las. Aqui a gente cria o float, né, do dinheiro dessa pessoa, já que o dinheiro pode ser um valor quebrado. Digamos que ele tenha 5,30 centavos de dólares, de reais. Aqui a gente pede o dinheiro que ele quer converter, né? A quantidade de dinheiro, seria um float. E a gente faz aqui, né? O seu dinheiro convertido em dólar é 0,2F. Já expliquei por que 0,2F, para duas casas de zero. Vezes, aí faz o dinheiro, né? Dinheiro vezes 5,65, que é o valor do dólar. Do marco alemão, mesma coisa. Só que por 3,27, que é o valor do dólar. E o da libra esterlina, pela mesma coisa, que é o valor da libra esterlina, que é 7,48. A gente faz daqui o teste, né? Digamos que ele quer converter um real. 5,65, 3,27, 7,48. 2 reais. 11,30, 6,54, 14,96. Bem simples, bem rápido. Apesar de ser uma das últimas questões. Bem simples, bem rápido. Valeu. Ok, então agora para a 35ª questão nós temos: escreva o algoritmo que converta um intervalo de tempo dado em minutos, horas, em horas, minutos e segundos. Por exemplo, se o tempo dado for 145,17 minutos, o algoritmo deve fornecer 2 horas, 25 minutos e 52,2 segundos. Aqui a gente cria o float dos minutos, horas, minutos restantes e segundos. O inteiro dos minutos inteiros e o inteiro das horas inteiras, né?
E a gente pede para o usuário inserir os minutos, né, que ele quer, a entrada. As horas recebem os minutos, dividido por 60. Horas inteiras recebem horas. Os minutos restantes recebem as horas inteiras menos horas inteiras vezes 60, ok? Os minutos inteiros são igual minutos restantes, minutos segundos é igual minutos restantes menos minutos inteiros vezes 60. Bem tranquilo, bem fácil. Aqui o printf.2f, né, que já expliquei como, porque para imprimir os números depois da vírgula dos minutos, aqui seria a entrada do usuário. Esse valor equivale a % de horas, % de minutos, do ponto 2f segundos, já que o segundo geralmente é quebrado, né? Fluxo de segundos. A gente faz o teste aqui, né? Digamos que ele quer dar, como a questão diz, né? 145,87. O algoritmo deve fazer 2 horas, 25 minutos, 52,2 segundos. Corretíssimo, 52,2 segundos. Digamos que o tempo é 1 minuto. Digamos que o minuto é 1,1. 1 minuto e 6 segundos. Bem tranquilo, bem rápido. Valeu. Agora vamos aqui para a última questão da lista, né? Que ele pede para a gente calcular o perímetro de uma bagagem e a gente tem que retornar esse perímetro em centímetros e em polegadas, né? A constante para uma polegada é 2,54 centímetros, é isso que a questão nos fala. E a bagagem não pode ultrapassar 45 polegadas. Ok, a gente faz o float, né, da altura, largura, comprimento, perímetro em centímetros, perímetro por polegadas, porque pode ser um valor quebrado, já que envolve perímetro e coisa do tipo. E números constantes quebradas, né? Aqui a gente pede nossos valores para o usuário, bem tranquilo. Printf scanf altura, printf scanf largura, printf scanf comprimento em centímetros, né? Manter isso em mente. O perímetro em centímetros é 2 vezes a altura mais largura mais comprimento. E o perímetro da polegada é basicamente o perímetro do centímetro dividido pela constante, né? Que é 2,54. Printf, o perímetro da sua bagagem em centímetros, a gente pega o perímetro em centímetros. E o perímetro da bagagem em polegadas, a gente pega o perímetro das polegadas. Sempre com esse ponto 2f, porque é um valor quebrado, né? Duas linhas depois da vírgula. E caso o perímetro das polegadas seja maior que 45, que é o limite, né? If vai dizer que excede o limite de 45 polegadas e que para verificar a bagagem tentar novamente. E se não, se estiver dentro do limite, né? Você passou na afeição, tem uma boa viagem. Bora testar aqui, né? Temos 10 centímetros, 19 centímetros, 10 centímetros, 78 centímetros no total, né? E o perímetro da bagagem é até 30,71. Você passou na afeição, tem uma boa viagem. Agora, se eu botar um número alto, digamos que sejam 50, 50 e 50, 118 polegadas. Você excedeu o limite, tem que verificar e tentar novamente. Bem, não é simples, mas foi rápido, valeu. Ok, vamos para a terceira questão. A questão pede para a gente calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar os cavalos comprados em raros. Ok, tendo isso em mente, a gente pega o valor, a variável de ferraduras, variável cavalos, pergunta quantos cavalos o usuário quer equipar. Ferraduras é igual a cavalo vezes 4, já que cada cavalo tem 4 pés e 4 patas, são 4 ferraduras. E dá o valor. Um cavalo, 4 ferraduras. Ok, bem simples, bem rápido, valeu.